Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos começando o nosso Que Palavra, momento de perguntas e respostas. Mas antes de nós darmos início ao nosso programa, quero lançar um aviso aos irmãos. Nós tivemos um probleminha com o YouTube. Muitos estão reclamando que não estão recebendo as notificações de quando começa o nosso culto. Isso pode estar acontecendo até com você. Talvez você ainda não tenha percebido. A dica para resolver esse problema: você precisa se desinscrever do nosso canal, se inscrever novamente e ativar o sininho das notificações para aí então você voltar a receber as notificações. Isso aconteceu com os nossos 5.000 inscritos no nosso canal. Então faça esse processo e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Então vamos lá para o nosso Que Palavra. O tema da nossa manhã será disciplina. Como uma boa teologia pode nos ajudar a entender a disciplina do nosso Senhor. Bom dia, pastores, pastora Mauri, pastor Juliano. Bom dia, estamos juntos aqui mais uma vez, que bênção. Uma alegria muito grande podemos estar juntos aqui. Bem-vindos ao Que Palavra. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Quando, por quê e como o Senhor Deus nos disciplina quando pecamos? A disciplina de Deus, ela não demora não. Na verdade, a partir da nossa conversão, né, a disciplina de Deus já começa. A disciplina de Deus conosco é o processo através do qual Deus vai nos educar como filhos dele. Então, a partir do momento da nossa salvação, da conversão efetivada, a caminhada com Deus vai ser um processo longo de disciplina. Paulo vai usar a expressão, ele vai dizer: meus filhos na fé, por quem sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Então, a salvação não é só nos tirar do inferno. Eu gosto muito de uma expressão de A.W. Tozer. Ele tem um artigozinho lá atrás, escrito há muitos anos atrás, e ele usava uma expressão assim: Deus nos salvou de como para. Deus nos salvou de algo e nos salvou para algo. Algumas pessoas acham que a salvação é só Deus nos salvar da condenação no inferno lá na volta de Jesus. Não, a salvação não é só de algo. A salvação é para algo. E esse para aqui de Deus precisa que Deus forme Cristo em nós para nos usar nesse objetivo com o qual Ele nos salvou. Pedro vai dizer que nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vai usar a expressão a fim de, com a finalidade de proclamarmos as virtudes de Deus. Nós não podemos proclamar as virtudes de Deus sem que vivenciemos as virtudes de Deus, sem que elas sejam implantadas em nós. E a disciplina de Deus não é só corrigir das falhas, corrigir nossos pecados. A disciplina de Deus é Deus nos criando como filhos dele, é Deus formando em nós a imagem e semelhança do Filho dele. Então, nós podemos dizer que o tempo inteiro somos alvos da disciplina de Deus. Tanto a disciplina positiva, no sentido de que Deus está dizendo: faz isso, fala isso, age assim, quanto também quando Deus vai dizer: não age assim. Nós costumamos achar que a disciplina de Deus é só corretiva. Eu vou andando legal, tropecei, Deus vai lá e... Não. A disciplina é a disciplina positiva também, é a disciplina instrutiva de Deus, o tempo inteiro apontando o caminho aonde nós devemos andar. É Deus nos guiando como filhos dele. E às vezes estamos indo atrás, seguindo a direção de Deus, e às vezes nós damos aquela curva, aquela escapada. Aí é a hora que eu vou ter essa disciplina corretiva. Mas o tempo inteiro Deus nos corrige
cuida, instrui, orienta. O Espírito é posto em nós para nos guiar para o centro da vontade de Deus. Colaborando com a resposta do pastor Amaury, quando Deus nos disciplina, né? Eu acredito que a disciplina, ela tem um radar, um espectro voltado para todas as áreas da vida humana, né? A disciplina é um método de Deus para formar Cristo em nós e para estabelecer o seu reino. Então a disciplina ela acontece primeiro no âmbito pessoal, né? Mateus 18 é o exemplo disso, né? Então no âmbito pessoal Deus nos trata. Como que Deus nos trata? A partir do momento da conversão. Então a partir daquele momento Deus começa a nos disciplinar. Esse processo é chamado de santificação, né? Então, a santificação é o exercício da disciplina. É através da disciplina que Deus nos santifica. 2, a disciplina também é sobre a vida eclesiástica, coletiva da igreja, né? Então, quando você vai para Apocalipse, né, o que você vê em Apocalipse? Cristo, né, andando pelos candelabros, né, ele vai andando pelas as 7 igrejas, são disciplinas de Cristo contra a igreja, não é? Jesus fala, eu tenho contra vocês, o que eu tenho contra vocês? Ato de disciplina eclesiástica, né? Vocês esqueceram o primeiro amor, vocês toleram Jezabel. Jesus está corrigindo a igreja, então tem disciplinas que elas são eclesiásticas. Terceiro, você tem a disciplina de Deus sobre as nações, é isso que o pastor Amaury pregou hoje de manhã aqui, né? Então de vez em quando Deus disciplina uma nação, e hoje nós vivemos, Covid-19, é uma disciplina sobre as nações, para que as nações percebam quem Deus é, né? E nesse sentido Deus disciplina as nações para mostrar o caminho de Cristo, né? Então a disciplina lá acontece individualmente, na igreja e nas nações, né? É assim, a disciplina é o método de Deus para revelar quem Deus é, né? E para formar este reino de Deus, este caráter de Deus, esta verdade de Deus no nosso coração, é através da disciplina, né? Benção. Como uma boa teologia nos faz entender melhor a disciplina do Senhor? Eu não consigo entender o que Deus está fazendo se eu não souber bem quem Deus é. Para que eu entenda o que Deus está fazendo, eu preciso entender o caráter de Deus, eu preciso entender a santidade de Deus, a justiça de Deus, que Ele não erra. A questão nossa, né, com os pais é que às vezes nós, como pais, corrigimos o filho equivocadamente, né? Nós disciplinamos o filho errado. Um apronta, a gente disciplina o outro, ou ele não aprontou, foi acusado falsamente, nós corrigimos. Às vezes nós, pais, escolhemos direção errada e queremos levar o filho numa direção que não é a correta, né? Então eu sou falho, eu sou imperfeito como pai, então eu posso errar na disciplina dos meus filhos. Agora eu preciso entender que Deus não erra. Então quando eu entendo que Deus não erra, aqueles momentos em que eu acho que Deus está errado, entender quem Deus é, a boa teologia vai me entender que Deus não erra, vai me ajudar a entender que Deus não erra, vai me ajudar a perceber que eu estou errado. Então eu não vou me rebelar contra Deus dizendo, Deus, o Senhor está errado. Eu vou simplesmente chegar diante de Deus e perguntar, Deus, aonde eu estou errando? Eu não estou vendo meus erros. Deus, eu não consigo enxergar meu erro nessa situação. Então, é por isso que nós vamos ver diversas vezes a expressão nos Salmos, por exemplo, nas orações, que é sonda-me, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Ou seja, eu não estou enxergando. Davi faz uma oração linda dizendo, Senhor, absolve-me das iniquidades, dos meus pecados que são ocultos, ou seja, eu peco e não vejo. Então, se eu entendo a justiça de Deus, que Deus não erra, eu não vou achar que quando estou sendo tratado e disciplinado por Deus, que Deus está errado. Se eu entender a doutrina da bondade de Deus, do amor de Deus, eu não vou achar que quando Deus está me disciplinando é falta de amor divino. Eu não vou entender o sofrimento como abandono de Deus. No sofrimento, eu vou perguntar qual é a escória que Deus quer tirar da minha vida. O que a gente vê às vezes é essa
não compreensão do amor de Deus, as pessoas perguntando: por que Deus me abandonou? Por que Deus me desamparou? Por que Deus não me ama mais? Por que Deus ama o meu vizinho e não me ama? Por que Deus ama o outro irmão lá, abençoou, e ele foi promovido e eu fui demitido? Então, quando eu entendo que Deus ama, me ajuda a ter o coração organizado quando essas coisas da vida acontecem. Me ajuda a ter a alma centrada quando essas coisas equivocadas, quando essas coisas da vida acontecem. Eu não vou fazer uma leitura equivocada dos fatos. A boa teologia me ajuda a evitar as distorções. Eu vou ler corretamente a tribulação. Eu vou ler corretamente a traição das pessoas. Eu vou ler corretamente as derrotas e perdas que sofro na vida. Eu vou ler corretamente, às vezes, quando o diabo prevalece. Porque que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu. Então, a boa teologia me ajuda a entender os caminhos de Deus. Entender quem Deus é, me ajuda a entender melhor quem Deus está fazendo. E me ajuda a esperar em Deus quando eu não entendo o que Deus está fazendo, quando eu não tenho todas as respostas. E às vezes é assim, não temos todas as respostas, não entendemos tudo detalhadamente, mas eu sei quem Deus é. Então isso vai me ajudar a ter paz e tranquilidade, serenidade. Quando Deus está agindo, eu não sei o que Ele está fazendo. Essa é uma verdade muito profunda, né? E a questão do caráter de Deus, né? Essa junção, o caráter de Deus e a disciplina tem a ver com a marca de ser cristão, né? Assim, os reformadores, principalmente João Calvino, e depois você vê o desdobramento disso na Inglaterra, na Escócia, futuramente no movimento puritano, as 3 marcas centrais da igreja são a pregação da palavra, os sacramentos e a disciplina. A disciplina é baseada no caráter de Deus. Por que nós somos disciplinados? Porque Deus é santo e nós não somos. Qual é o problema que nós enfrentamos hoje em dia? Nós enfrentamos hoje em dia uma falta de disciplina no ser cristão. Por que nós vemos essa confusão na igreja brasileira hoje? Por que nós vemos essa falta de ética nos cristãos hoje? Por que nós vemos esse evangelicalismo oba-oba na igreja brasileira hoje? Por que nós vemos essa ênfase no mercado hoje? Por falta de disciplina nos crentes, né? Calvino diz que sem disciplina não há espiritualidade, né? Então não existe uma espiritualidade profunda sem uma vida disciplinada pelo Senhor. Qual que é o problema? O problema é que, na cultura católica, a disciplina acontece por causa da disciplina. Então, para onde que os católicos apontam? Os católicos apontam para a penitência e para a confissão, ok? Eles olham para, então como que eu me disciplino? Eu vou me penitenciar e eu vou confessar. É isso que o pastor Amaury falou agora há pouco. O sujeito pensa que Deus disciplina ele só quando ele erra. Ele forma na mente dele a visão de um Deus equivocado, de um Deus ruim, né? E que Deus está com um raio na mão, e a hora que o sujeito errar, Deus, pum, joga o raio. É uma visão panteísta, greco-romana, de quem Deus é. Uma visão equivocada de quem Deus é. Então ele age com hipocrisia, né, porque ele faz as coisas só para os outros ver, né? Então vem para a igreja, é uma bênção, levanta a mão, dá glória a Deus, mas não tem ética nos negócios, não tem ética no trabalho, não tem ética nenhuma em casa, né? Por isso que vem aqueles velhos jargões, né, da mulher querer mudar para a igreja porque o marido é uma bênção na igreja e não é uma bênção no dia a dia, porque ele tem uma visão errada de quem Deus é. Segundo lugar, esta disciplina equivocada da penitência e da confissão gera um cristianismo hipócrita e sem a visão de Deus. Qual é a visão correta? Você enxerga quem Deus é e agora você começa a reagir aos estímulos de Deus. Por isso que os puritanos, pastor Leonardo, eles vão dizer que a disciplina é um estilo de vida. É um estilo de vida que se assemelha a quem Deus é, né? Eu nunca me esqueço uma vez, né, eu morava nos Estados Unidos, eu era um pastor jovem ainda, 28 anos de idade,
né? Que pastor de 28 anos de idade que tem juízo, né? Tô brincando, é uma brincadeira aqui, uma piada interna com o pastor Léo. Mas eu era um pastor jovem, e esse pastor mais velho era meu pastor titular, e um dia nós fomos fazer uma visita, era em outra cidade, ele tinha um carro bem mais potente que o meu, e ele falou assim: quer dirigir, Juliano? Quero. Eu peguei o carro dele e fui, 100, 120, 140, e assim, ele não falou nada, né? Aí ele pegou no meio, quando eu estou curtindo o carro, ele falou assim: você sabe, Juliano, que é por isso que Deus não dá algumas coisas para alguns filhos dele, porque os filhos não têm maturidade para ter essas bênçãos do Senhor. Foi pior do que ele ter falado: dá para você ir devagar? Né? Eu percebi que naquela atitude infantil minha de correr com o carro para ver se o carro era bom, que ali estava um hábito ruim que eu tinha, que precisava ser corrigido. Então a disciplina não é outra coisa senão Deus corrigir hábitos ruins, pecaminosos, que às vezes a gente nem sabe que tem. E o pior, né? Para terminar aqui, que eu já estou falando muito, o pior, quanto mais maduro na fé a gente fica, mais a gente percebe que tem coisa para resolver. Esse aqui é o drama. Esse aqui é o drama, né? É interessante, quando há essa compreensão de que Deus só disciplina quando eu erro, isso produz em nós a vaidade e a soberba, né? Essa teologia errada, ela complica. Porque aí o sujeito começa a pensar assim: poxa, na minha vida está tudo bem. Então o que significa? Eu estou acima da média. Eu não erro. Né? E aí eu começo a cultivar uma vaidade dentro da alma. Né? E na verdade não é bem assim. Né? Deus está o tempo inteiro me conduzindo. A disciplina é para a produção de maturidade, é para me levar à maturidade. Né? E quando está tudo muito tranquilo, tudo muito bom, né, eu tenho que ficar assim, esperto também. Né? Aí é uma hora de vigilância, de fazer essas perguntas: Senhor, aonde é que eu posso me tornar imaturo? O que tem ainda escondido em mim que está aqui? Ou seja, é hora que, à medida que a gente vai caminhando com Deus e aprendendo, a gente começa a querer assim: oh, Deus, que não seja necessário uma disciplina tão forte, né? Que eu aprenda mais rápido, que eu seja mais assim esperto para ver os meus próprios erros, ler as minhas próprias falhas. E algumas vezes é assim mesmo, a gente acha que já está pronto, que já posso ir pegar o diploma. Aí Deus vai desvendar algo e vai mostrar que eu ainda estou no primeiro ano. Né? Então, o trabalho de Deus conosco é contínuo. Deus vai desvendando essas coisas, mostrando em nós o que precisa ser tratado, o que ainda é vulnerável, aonde ainda somos falhos, imperfeitos. Mas é uma das expressões claras na Escritura, de acordo com o autor de Hebreus, do amor de Deus por nós. Porque Ele me ama, Ele me disciplina. Né? Não é expressão, não é a face do ódio de Deus, é a face do amor de Deus. E é importante, disciplina divina é algo tão importante. O pastor Juliano citou aqui os reformadores, é que uma das marcas da igreja verdadeira, segundo os reformadores, para diferenciar seita e igreja, uma das marcas era o exercício correto da disciplina. Uma igreja que não usa disciplina sobre seus membros era considerada uma igreja falsa, uma igreja seita. Né? Por quê? Porque ela reflete o que Deus faz. E a disciplina da igreja, aí é entendido errado até hoje, né? Hoje há uma tendência de abandonar a disciplina da igreja, porque disciplina hoje é julgamento. Disciplina hoje é preconceito. Dá processo. Dá processo. Né? Disciplina hoje é discriminação. Né? Gente, disciplina é expressão de amor. O nosso código de disciplina começa assim, quando vai definir disciplina. A disciplina visa o bem do faltoso. Não disciplinar é fazer mal às pessoas. Não disciplinar é dizer pode continuar pecando. E a igreja que diz pode continuar pecando é falsa.
é mentirosa, não é bíblica. O Deus que diz pode continuar pecando é falso, é mentiroso. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele corrige quando peca. E quando não está assim fazendo grandes pecados escandalosos, tem umas coisinhas ocultas na alma, ele vai continuar colocando para fora, tacando fogo para que a escória suba e ele mostre e trate, nos melhore. A igreja que não disciplina seus membros é falsa. O Deus que não disciplina seus filhos é falso. Isso, só aproveitando aqui, porque o pastor Amaury tocou num negócio muito importante. A gente vive hoje no mundo um afrouxamento da questão da disciplina eclesiástica, ok? 3 exemplos básicos aqui para provar isso. Primeiro, as grandes igrejas mundiais, que são, eu chamo de igrejas Walmart, né? Igrejas McDonald's, tipo Hillsong, esse tipo de igreja que tem expansões mundiais, por elas serem igrejas que pregam um evangelho muito soft, um evangelho só para agradar as pessoas, o que acontece? Eles não exercitam a disciplina eclesiástica. E quando tem pecado no meio da igreja, eles ou escondem o pecado ou relativizam, né? Por exemplo, estou falando aqui de notícia que deu no jornal, tá? Por isso eu posso falar. O New York Times noticia que o regente do coral da igreja Hillsong de Nova York era casado com um rapaz, era homossexual assumido. Aí o jornal vai para a direção da igreja. Mas a igreja aceita ou não esse tipo de prática? Não aceitamos, mas a gente não sabia, não sei como é que é e tal. E você não vê um discurso assertivo sobre a disciplina eclesiástica. Qual é o fim desse tipo de igreja? Eles vão se amoldando à cultura, eles vão se enfraquecendo diante da cultura e a igreja perde a sua voz profética. Isso se dá hoje no Brasil, ok? Em igrejas que são muito da moda, ok? Essas igrejas que vão arrastando e crescendo, pregando que Deus é amor. Então tudo é graça, tudo é amor, você pode pecar do jeito que você quiser, desde que você compreenda que Deus te amou, né? E aí você vê pastores que são ícones, vão para a televisão, vão para o rádio, vão para a internet, e eles pregam que há paz onde não há paz. Eles pervertem o evangelho, né? E isso vai gerando uma terrível doutrina de que a disciplina não é necessária. Eles pregam o evangelho falso. E eu sempre digo assim, é muito pesado isso que eu estou falando, né? Nós temos isso até em meios, infelizmente, em meios, eu não diria presbiterianos, mas reformados. Nós temos isso acontecendo em larga escala no Brasil, de pastores que afrouxam a disciplina da igreja e por isso pregam um evangelho falso. Agora, pergunto para vocês, alguém tomaria um copo de veneno? Claro que não. Mas um copo de água límpida, como esse copo aqui, mineral, boa, o pessoal vem aqui e põe uma gota de veneno, você tomaria? Também não. Então, perverter uma das bases da igreja, né, que é a disciplina, é perverter todo o resto da pregação. Por exemplo, você não pode mais falar de pecado, né? Hoje em dia a turma usa outros vocabulários. Não, o sujeito tem uma fenda na alma. Ele tem uma... Não, isso é um equívoco. Ô, meu irmão, é pecado. É pecado que vai gerar morte, né? E quanto mais sofisticado é o povo, mais indireta tem que ser a pregação, né? E os pastores vão virando palestrantes, né? Tem pastor achando que ele é gerador de conteúdo. Não, eu sou um gerador de conteúdo. Aí você vê Vitor Azevedo, você vê essa turma deitando e rolando no Brasil hoje, falando heresia, e os jovens engolindo isso, faltando uma vida de disciplina diante do Senhor. Então, é sério o que eu estou falando, mas é importante para que a gente possa entender o caminho dessa correção de Deus, né? Parece um tema superficial, né, quando vai se debater disciplina divina, mas cai no evangelho verdadeiro, no Deus verdadeiro, na igreja verdadeira. Define verdade e mentira. Bênção, que palavra. Queridos, vocês têm sido edificados através deste programa?
te desafio mais uma vez, compartilhe a nossa live, marque os seus amigos que você acha que podem ser também edificados aqui. Olha lá, por exemplo, eu acabei de ser edificado, acabei de descobrir porque eu estou com o meu sandeirinho até agora. Pastor jovem, é isso aí, né? Tem que andar devagar. Máquina mais potente não dá certo não. Não vai, não vai. Vamos lá, então faça isso, querido, compartilhe, seja um instrumento de Deus para que a nossa igreja, para que esse programa Que Palavra possa alcançar mais pessoas. Qual a diferença entre disciplina e castigo de Deus? Bom, vamos lá. Disciplina. A palavra castigo, né, tem a mesma raiz da palavra castidade, ok? Vem do latim castus, né? Então castigar significa tornar casto, tornar mais santo, ok? Todo castigo sem disciplina não tem sentido, ok? Então, por exemplo, a mãe que fala para o menino, cala a boca, menino, sem dizer para o menino por quê, vai para o seu quarto e fica quieto. Por quê? Então, todo castigo sem a compreensão do porquê do castigo é um castigo em vão, né? Por isso que você vê, por exemplo, tem um livro antigo, do Bruce Nahamori. Bruce Nahamori foi um psicólogo cristão fenomenal, década de 70 e 80, assim, ele dirigiu muito da questão da educação de filhos, né? Ele tem um livro fenomenal que se chama Socorro, Temos Filhos, né? Esse livro me ajudou muito na educação dos meus filhos, porque ele diz que, na verdade, a disciplina dos filhos começa pela disciplina dos pais, ok? Então, todo pai que é disciplinado na sua conduta, ele vai saber castigar os filhos. Por que hoje em dia você tem uma camada da pedagogia dizendo que você não pode mais disciplinar? Porque é castigo sem sentido. Então os adultos não são disciplinados, né? O pai fala para o filho, vai dormir, mas ele não vai. O pai fala para o filho, você precisa fazer isso, mas ele não faz, né? O pai fala para o filho, você precisa organizar a sua vida escolar, mas a vida financeira do pai é toda bagunçada. Cadê a disciplina do pai, né? Cadê a disciplina da casa? Nosso filho, você precisa ter horários, mas a casa não tem horário para nada, não tem horário para almoçar, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para absolutamente nada, né? Então, todo castigo, no sentido de gerar a castidade, é fruto de uma disciplina. A compreensão de que é necessário o castigo vai nessa direção. O castigo é necessário para formar algo, né? Então, se por exemplo, um pai não castiga o filho, né? Tem pai que fala com orgulho, eu nunca castiguei meu filho. Errou, né? Porque o castigo, é claro que castigou, ele implica a disciplina. Agora, disciplina sem castigo também é inexistente, né? Não existe isso, disciplinar sem imprimir uma pena, né? Isso é inexistente, né? Então, é preciso entender que pode existir, aí terminando a resposta, duas coisas equivocadas. Um castigo sem um caminho de disciplina, ele gera revolta, ok? E uma disciplina sem castigo gera imaturidade, ok? Então, quando a pessoa é muito dura em castigar, ele gera filhos revoltados. E quando uma pessoa é muito amorosa, gera filhos fracos, que não sabem ouvir não, né? Que aí depois o filho cresce e ouve o não de uma namorada que é pular da ponte, né? Porque não foi castigado o suficiente, não foi forjado ali o caráter de Jesus, né? Por aí. Deus castiga? Está na Bíblia inteira. Nós vamos perceber na Bíblia inteira o castigo. O problema é essa distorção teológica, nessa compreensão errada de quem Deus é, e aí, consequentemente, a compreensão errada do que é o castigo. As pessoas às vezes misturam, confundem, né, o castigo como sendo a condenação eterna. Deus disciplina, castiga e condena. O que é a condenação? É a resposta errada ao castigo. É que em lugar de se arrepender, de se quebrantar
diante do castigo, o indivíduo se rebela contra Deus. O resultado disso será a condenação eterna. O resultado disso será, né, a rejeição eterna de Deus. E aí é outra coisa, quando o mundo prega, quando as pessoas pregam, até em nome do cristianismo, um Deus universalista, que no final vai salvar até quem se rebelou contra o castigo, está indo contra o caráter de Deus. Está dizendo que Deus é frouxo, está dizendo que Deus não é justo, está dizendo que Deus não é santo. Não, mas Deus é bom. Deus é bom, mas é santo. Deus é santo, mas é bom. Ou seja, Ele é santo, Ele é bom em que sentido? Ele corrige, Ele disciplina. Agora, o castigo de Deus, ele é benéfico para nós. As pessoas falam como se o castigo divino fosse maléfico. Por exemplo, nós vamos ter um Novo Testamento falando sobre como Deus corrigiu, como Deus repreendeu algumas pessoas. E você vai ter uma referência muito interessante de Pedro, capítulo 2, versículo 16 da segunda carta. Pedro fala assim: recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Por exemplo, isso aqui está falando de Balaão, né? Então, Pedro aqui usa a palavra castigou. Qual foi o castigo? O castigo de Balaão foi que um animal, um burro, falou com ele. Ou seja, Deus o corrige, fazendo aquele animal falar com ele. E é um castigo de Deus. Agora, a pergunta é, o castigo aqui é uma coisa boa ou ruim? Deus castiga, e o castigo de Deus é um sinal do amor de Deus. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando Deus não pune mais, quando Deus não castiga mais porque ele errou. Sabe o que isso significa? Que Deus o rejeitou. Que ele foi, aí é uma expressão que Paulo vai usar lá em Romanos 1, quando Paulo diz assim: Deus entregou tais homens. Quando Deus entrega, o que significa? Ele não vai corrigir mais. Isso aí já não é mais castigo, isso aí já é condenação. Quando Deus não corrige mais, quando Deus não repreende mais, quando Deus não pune mais, é porque Deus entregou. Entregou a sensualidade, entregou a violência, entregou a idolatria. O que significa isso? Caminho sem volta, condenação. Pastor Léo, só um minutinho. Assim, aproveitando aqui, o pastor Amaury vai falando, vou lembrando das coisas aqui, eu acho que é importante. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o que Paulo está tratando, né? Imagina você, Paulo está enviando uma carta para a igreja de informações que ele recebe. E quais são as informações que Paulo recebe da igreja? Que existe na igreja imoralidade sexual, que existe na igreja a diferença de classes sociais, que existe na igreja confusão no culto com relação aos dons, e o apóstolo Paulo vai corrigindo, e ele vai escrevendo a carta de forma dura. Ele vai dizendo, fulano que está deitando com a mulher do pai dele, esse aí entrega para o diabo. Na ceia do Senhor, vocês estão fazendo um desserviço, porque não foi assim. O que o Senhor Jesus ensinou foi isso, e Ele castiga a igreja e diz, é para esperar, os mais ricos têm que esperar os mais pobres, vocês têm que, a ceia é para ser servida dessa forma, é para ser feita dessa forma, os dons espirituais, vocês estão fazendo do culto uma bagunça, não é para ser isso? Vocês já não aprenderam? O dom de línguas é assim que funciona? O dom da profecia é assim, o culto tem que ser feito com ordem e decência, né? E ele vai corrigindo, isso é castigo, né? Você percebe em toda a ação de Cristo a disciplina o tempo todo, né? Pedro dá uma bola dentro fenomenal, tu és o Cristo, Filho de Deus. Na próxima, Jesus diz a ele, ali na frase seguinte, arreda-te de mim, Satanás. Quer dizer, é o tempo todo o Senhor Jesus dizendo, vocês não têm fé, vocês precisam ser corrigidos, vocês também não querem ir embora como eles vão, né? E a cena mais fenomenal que eu vejo, eu vejo hoje em dia, né, as igrejas, há muita moleza com relação à disciplina, perdão da palavra. O pastor Amaury e eu estávamos no Egito uma vez, né, nós fomos visitar um monastério lá fenomenal,
de São Macários, é um monastério que está desde o ano 300 lá. Foi Marcos, né, o João Marcos, que pregou o evangelho em Damasco, depois desceu para Alexandria, e o evangelho ali é fruto do apóstolo Marcos, né? O que acontece? Desde o ano 300 você tem aquele monastério ali, ok? Lugar de oração, é um lugar cristão, ortodoxo, né, não é católico, e ali a gente está dentro do lugar onde eles oram, né, e a coisa acontecendo ali e tal, e esse monge chamado Mercúrio, lembra dele, pastor Maria? E o monge Mercúrio dando a instrução. Não, aqui nós viemos às 4 horas da manhã, a gente lê a Bíblia, que a gente canta um cântico, que a gente não sei o que lá, e entrou uns 4, 5 meninos, pastor Léo, e começaram a correr dentro do lugar, e gritava, e corria, e o monge falando, não, porque nós aqui, a gente vem orar, que a gente vem não sei o que lá e tal, e chegou uma hora que ele deu uma olhada para os meninos assim, ele falou, só um minutinho, por favor. Ele foi atrás da coluna, pastor Léo, ele pegou uma vara de bambu, grande assim, e ele foi atrás dos meninos, e ele deu umas 4, 5 varadas nos meninos, pá, 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 para de correr. Falei, os meninos deram uma aprumada e saíram fininho assim. E ele voltou calmo. Falei, então, aqui a gente vem orar, a gente vem... Eu fiquei na minha cabeça pensando assim, hoje em dia, se você é pastor na igreja, e você fala, tem um menino correndo na igreja, você não precisa nem pegar, dar uma varada, porque aí é crime federal, né? Aí você fala para o menino, para de correr, menino. O pai da criança fala assim, vou sair dessa igreja. Vou sair dessa igreja porque aqui não tem amor, né? É um negócio que a gente perdeu. E a gente precisa recuperar essa disciplina, né? A gente precisa recuperar a disciplina coletiva na igreja, aprender a se comportar no culto. A gente precisa recuperar a disciplina à mesa em casa, né? Às vezes os pais ficam apavorados quando vai com o menino para o restaurante e os meninos faltam subir na cabeça do garçom. Aí eu fico só pensando assim, é assim em casa, né? Às vezes não tem disciplina para comer em casa, não tem disciplina para o dia a dia na casa. Então tudo na vida é fruto da disciplina, é fruto desse exercício diário, rotineiro, de estabelecer bons hábitos para a glória de Deus, né? Aproveitando que entramos no tema, a disciplina que acontece na igreja está prevista nas Escrituras? Pastor Juliano acabou de citar, né, o grande exemplo do apóstolo Paulo exercendo uma disciplina, e uma disciplina pesada, de um cidadão da igreja de Corinto. Capítulo 5 de Coríntios vai falar dessa história, né? Paulo escreve dizendo, irmãos, eu fiquei sabendo que há pessoas cometendo pecados entre vocês que nem Paulo vai dizer assim, um pecado que até o não crente escandaliza. Olha só, não é o mundo escandalizando a igreja escandalizando o mundo. Paulo fala, aí ele exemplifica, né? Ele fala, o sujeito possui a mulher do próprio pai. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, se ele tivesse envolvido com a mulher do outro, no mundo isso é normal, né? Na igreja não é, mas no mundo seria. Se ele estivesse roubando alguma coisa, no mundo isso acontece. Mas Paulo diz assim, olha, o cara está fazendo uma iniquidade que nem lá fora as pessoas olham isso com os bons olhos. 2 jovens tendo um envolvimento lá fora, normal para o mundo. Mas Paulo diz, um sujeito indo para a cama com a mulher do pai dele, até no meio de quem não é crente, isso é uma coisa absurda, olhada como algo terrível. Aí Paulo, e vocês não corrigem? Era o que a igreja não fez. Talvez a igreja estivesse nesse discurso, não, a gente não pode julgar, não, é amor, a igreja tem que ser amorosa, não, é uma fenda... Uma fenda no caráter, é uma fraqueza dele, a gente precisa fazer uma terapia com o rapaz. Paulo não quer saber dessas conversas fiadas. Paulo vira para os irmãos e diz, irmãos, reunido o meu espírito de vocês, eu sentencio esse moço que seja entregue a Satanás para destruição do corpo e o espírito preservado no dia do Senhor. Paulo está tratando aquele sujeito como se fosse crente, aprontando esse tipo de coisa. Paulo diz que o espírito vai ser preservado, mas o corpo dele foi entregue a Satanás. Eu fico perguntando às vezes o que é isso? Entregar o corpo do sujeito ao diabo. Será que quer dizer assim para o diabo, faz o que quiser com ele? O que o diabo vai fazer se você puder dizer assim, olha, pega esse crente e faz o que você quiser com ele? E não adianta orar, e não adianta fazer jejum, porque foi entregue.
Paulo diz, o espírito vai ser preservado no dia do Senhor. Então, Paulo está dando um bom exemplo de que deve haver a disciplina. Talvez, né, aqui Paulo está também dizendo, o exemplo não é isso, não fica entregando as pessoas ao diabo. Aí é o apóstolo Paulo fazendo uma coisa como modelo, como exemplo, mas nós temos que entender que o nível da disciplina nossa é mais brando, né? Há outros exemplos aqui da correção, da disciplina, de chamar a atenção, de Paulo escrevendo e corrigindo coisas mais leves de forma mais leve. Mas Paulo está dizendo que é a ideia da proporcionalidade, que a disciplina tem que ser proporcional ao tamanho do erro, né? Então, coisas mais leves, correções mais leves. Por isso nós temos no nosso código de disciplina, pegando o princípio bíblico da proporcionalidade, que nós temos a exortação, o afastamento da pessoa, ou seja, ela não pode beber e, né, participar da ceia, que é a ideia de que se ele participa indignamente, ele come e bebe juízo para si, então é uma forma de preservá-lo, não discriminá-lo, mas ele é afastado de cargo, ele não pode exercer ministério, ele não pode pregar, ele não pode cantar publicamente, ou seja, ele é afastado de atividades, e depois a exclusão, que é quando nós entendemos que ele não é crente. Ele está na igreja, mas ele não aceita a própria correção. Se ele é exortado, não se corrige, ele é afastado. Ele é afastado e não corrige, ele é excluído, né? E aí a exclusão já é a ideia de entregar, né? Que é o que Deus faz. Aproveitando, pastor, qual é o procedimento da igreja presbiteriana para a disciplina? O senhor já falou as 3 modalidades de como ela se dá, mas como acontece? Eu descobri um escândalo e eu não sou pastor, eu não sou presbítero, o que fazer? Primeira coisa, isso não pode ser feito, a igreja não trata de fofoca, né? O irmão está em pecado, todo mundo sabe. Ele rouba lá e todo mundo sabe. Bom, nós não tratamos de fofoca, nós tratamos de queixa ou denúncia. Queixa é quando você sofre o dano, você é a vítima, né, daquele pecado, daquele erro. O irmão está pecando contra você. Então você pode fazer uma queixa formal, entregar um presbítero, entregar um pastor, encaminhar ao conselho. Entregar ao secretário do conselho, mandar uma carta pelo correio ao conselho, do jeito que você quiser. Não pode ser anônimo, né, porque aí é fofoca. Queixa eu sofri o dano, eu estou me queixando contra aquele irmão. Então, você vai encaminhar dessa forma. Pode encaminhar em forma de denúncia. Denúncia eu não sofri nada, nenhum dano daquele irmão, mas é um mal que ele está fazendo contra o evangelho, contra o nome da igreja. Então eu vou denunciar aquele erro daquele indivíduo. O que o conselho vai fazer? Primeira coisa, Mateus 18, chamar você, que está denunciando ou queixando, e chamar o irmão, e aí tratar disso. Irmão, olha, isso aqui está sendo levantado contra você. Ele tem uma chance de se defender, dizer, não, eu errei mesmo, e tal. Aí nós vamos tratar, não tem nem disciplina, tem a disciplina, aliás, aqui tem, né, e é a correção aqui. Não tem processo. Tem a disciplina que o irmão se arrependeu, foi exortado, né, aí o outro irmão denunciante, ou queixoso, vai dizer, não, eu queria que ele se corrigisse. Então corrigiu, resolveu o problema. Mas ele não admite. Então vai se apurar para ver se tem provas. Havendo provas, aí ele será, então, depois, num processo formal, que é parecido com o processo da justiça mesmo, tem juiz, denunciante, o promotor, prova, testemunha, se for preciso, confrontação, né, a cariação, que é o acusado e o acusador frente a frente, levantamento de provas. E havendo provas, ele é aí, né, exortado de acordo com o tamanho do erro, afastado de acordo com o tamanho do erro, ou excluído de acordo com o tamanho do erro. O que tem que tomar, perfeito, né? E o que tem que tomar cuidado nesse processo todo é no tratamento com o fato em si. Onde que está o erro da disciplina? O erro está em 2 lugares. O erro está no enfraquecimento do exercício da disciplina, disso a gente já falou. Então vamos pegar o seu exemplo. Descobri um escândalo na igreja. O que eu faço? Né? Primeiro erro. Não, isso deixa para lá. Né? Não vamos, isso aí... Não. Então isso é um erro de afrouxamento. Qual é o outro erro? O outro erro é fazer disso uma dissensão e uma fofoca na igreja. Aí começa aquele pedido de oração. Não é para você orar, querido, mas você viu fulano?
Aí vai virando aquela fofocaiada no meio da igreja, né? E isso, a pessoa que faz a fofoca é tão passível de disciplina quanto aquele que cometeu o erro, né? Porque aí já é outra coisa, né? Então, qual é o processo correto? O processo correto é o que o pastor Amaury falou, é o Mateus 18. Você pessoalmente tratar a questão, né? Fulano, você fez isso? Eu ouvi que... Vai na pessoa e pergunta, fulano, eu ouvi que você fez tal coisa. Isso é verdade? Eu estou preocupado com isso, ok? Ah, não é verdade. Vamos supor que a pessoa negou. Não é verdade, não fiz. Qual é o segundo passo? Você chama quem te contou, mais uma testemunha, volta na pessoa e diz, fulano, senta aqui, ó. Fulano me contou, ele viu, foi assim, você fez ou não fez? Está vendo que piorou a situação para a pessoa, para o faltoso? Aí a pessoa fala, não fiz, mas não foi bem assim, tal. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é levar isso para o conselho da igreja, né? E aí no conselho da igreja já tem um grupo de presbíteros ali que vai acariar a questão. Se a pessoa continua negando, aí é o passo que o pastor Amaury falou, aí abre o tribunal, aí levanta testemunha, prova quem fez, quem não fez. Mas, até aí, perceba, a igreja não foi informada, né? O que acontece em muitas igrejas é essa coisa do público, né? E que aí, às vezes, piora a questão da fofoca ou do autoritarismo da autoridade eclesiástica, que pode ser um problema também, né? Muitas vezes o cara pegar o microfone, e eu já vi isso, né? Falar, você está disciplinado, e o rapaz sentado ali, por causa disso, daquilo outro, e pronto. O próprio líder conta para a igreja inteira o que foi que aconteceu, e aí faz isso de uma maneira equivocada, né? Então é preciso seguir a palavra de Deus, e a orientação mais clara é Mateus 18 para o tratamento da disciplina na igreja. Muitas pessoas dizem, quem são vocês, pastores, presbíteros, conselho para determinar se uma pessoa ficará 15 dias, 30 dias sem participar da ceia, por exemplo. Como nós, pastores, podemos responder a esse tipo de pessoa? Essa é uma questão paternal, né? É como a mãe dizer para o filho, você vai ficar uma semana sem assistir TV, porque ele está fazendo mau uso da TV. Você vai ficar uma semana sem celular. Essa mãe odeia o filho? Essa mãe está julgando o filho? Não, essa mãe está treinando o filho para a vida. Então, há uma corrupção da visão do que é a liderança espiritual, do que é a autoridade espiritual. Aliás, há uma corrupção do que é a autoridade. Nós vivemos numa sociedade onde o conceito de autoridade é totalmente degradado, né? O que é presidente, o que é deputado, o que é senador, o que é ministro, o que é delegado. Então, quando as pessoas questionam a liderança da igreja, a autoridade eclesiástica no exercício da disciplina, na verdade, ela é subproduto de um mundo que questiona qualquer tipo de autoridade, que desconstrói qualquer tipo de autoridade do ser humano. As pessoas distorcem a ideia da igualdade, né, achando que a igualdade é assim, eu sou igual ao juiz, eu sou igual ao presidente, eu sou igual ao prefeito. Não. A igualdade em termos de direito, de dignidade humana, coloca todo mundo no mesmo nível. Só que dentro da igualdade, nós precisamos de organização, nós precisamos de hierarquia. Sem isso, a vida é caótica, a vida é anarquia, né? Então, sem isso, eu vou violar o direito de igualdade, porque quem é guardião do direito de igualdade é a autoridade. Agora, se não tem autoridade, eu vou transformar a sociedade em uma sociedade anárquica e ela vai se desfazer, ela vai colapsar completamente. Então, quando as pessoas questionam isso, da liderança eclesiástica, na verdade, na cabeça dele, todo o conceito de autoridade já está corrompido, desconstruído, errado. Nós precisamos da autoridade dos pais em casa, a autoridade eclesiástica é pedagógica, é didática, e acima dela as autoridades estatais também são preciosas, importantes, por isso que a Bíblia diz que temos que respeitar toda a autoridade constituída por Deus. Aproveitando, quais são os critérios, então, para essa determinação de quanto tempo?
Na verdade, tudo tem a ver, né? Aí, mais uma vez, nosso código de disciplina, ele vai falar de atenuantes e agravantes. Ou seja, a maturidade do indivíduo, a capacidade de discernimento que ele tinha do que ele fez, né? A gravidade do que a pessoa faz tem a ver com o grau de consciência que ele tem do que está fazendo, o grau de maturidade que ele tem. Então, o princípio de Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, tem a ver com isso daí. Assim, quando você tem um indivíduo faltoso, vamos supor, pastor Léo, o sujeito lá que deitou com a mulher do pai, lá em Corinto, entendeu? Uma pessoa que está assintosamente pecando, mas é crente, então a disciplina se estabelece por um tempo indeterminado, até que o sujeito demonstre, ou o irmão no caso, né, sinais de arrependimento, né? Mas tem coisas que têm prazo mais determinado, né? São problemas que são mais visíveis, o final daquela falta, né? Então, quando você enxerga o final daquela falta, você pode estabelecer um prazo determinado, por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, né? Nem só membros são disciplinados, pastores são disciplinados também, né? E muitas vezes o presbitério, que disciplina, no caso, os pastores aqui na igreja presbiteriana, vai suspender o pastor de pregar por 1 ano, até que ele corrija aquilo que está acontecendo e que o levou à disciplina, às vezes por 6 meses, às vezes por 3 meses, né? E muitas vezes a pessoa pode recorrer? Pode, né? Eu queria recorrer a essa pena aqui, por quê? Porque eu já entendi, né? E muitas vezes o conselho pode entender e pode atenuar ou arrefecer, enfim, mas Quanto essa disciplina ela precisa ser pública? De novo, dependendo da gravidade da coisa, é o quanto afetou, né? A pessoa é disciplinada de acordo com a abrangência do que ela fez, né? Então, uma pessoa que pecou publicamente, ela precisa ser corrigida publicamente. Quando a pessoa é um líder, um pastor, um presbítero, né? E aquilo tem uma abrangência muito grande, pelo próprio cargo que a pessoa ocupa, né? Você tem que tratar isso publicamente. Claro, tratar os resultados, né? Para que não se ofenda o ofensor, né? Para que não haja ofensa no processo, né? Mas eu acredito que dependendo da abrangência da coisa, né? Última pergunta para nós encerrarmos. O que acontece quando não passamos pela prova? Agora já mudando, saindo da disciplina da igreja, voltando para a disciplina de Deus. Quando não passamos pela prova, ou porque caímos, ou porque não fizemos aquilo que Deus esperasse que fizéssemos. Paulo vai nos dizer que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus vai fazer, Deus vai tirar o resultado que Ele quer de nós. Às vezes a gente fala assim, vai pelo caminho curto ou pelo caminho longo, mas vai. Ou seja, o alvo final de Deus é nos salvar. Certas falhas ou certas faltas de resultados vão limitar os frutos que nós produziremos na nossa vida, vão nos privar de alguns benefícios da maturidade. Por exemplo, né, se eu fico continuamente, Deus vai me corrigindo, me disciplinando, eu não amadureço, tem que disciplinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Então, é fato que alguns vão frutificar mais do que os outros, alguns vão glorificar Deus mais do que os outros. Paulo vai dizer que alguns, a obra deles passada pelo fogo vai ser como ouro, outros pedra preciosa, outros ouro, prata, pedra preciosa, madeira e palha. Alguns crentes vai queimar, vai sobrar só palha, vai chamuscar tudo. Mas alguns vai ser ouro, ou seja, então é aqui que vai entrar a questão, né, Paulo diz, mesmo aquele que a obra queimar vai ser salvo como que através do fogo, né? Ele não amadureceu, ele não cresceu, ele não produziu, ele perdeu, ele não terá privilégios. E aqui, né, isso vai ter a ver com galardão, vai ter a ver com frutos da vida, isso vai
ter a ver com como eu honrei Deus, e como também eu tive privilégio de experimentar mais de Deus na vida. Bênção. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso Que Palavra. Quero agradecer a sua audiência pelo fato de vocês terem ficado conosco até esse momento. Que Jesus esteja abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias. Nós estamos produzindo bastante conteúdo também nas nossas mídias, dos nossos perfis pessoais. Então, siga cada um de nós lá. Muito obrigado. Quero pedir também que os pastores se despeçam. Gente boa, Deus abençoe você, um bom macarrão com frango nesse domingo, domingão é bênção, né? Você aí em casa, com a sua família, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Me siga lá no Instagram, Juliano Sócio, quero muito continuar esse diálogo com você lá. Siga também as mídias da igreja, o Instagram da IP Penha, o YouTube da IP Penha, nós estamos aqui para servir vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe, obrigado, volta à noite. Isso. Volta à noite, 18 horas, estamos de volta. Deus abençoe você, abençoe seu dia. Prazer estar juntos aqui mais uma vez. Que essas respostas tenham edificado seu coração, te ajudado a crescer. Não fica desanimado, desalentado quando Deus te disciplinar, não. É sinal do amor de Deus. A maior expressão de falta de amor de Deus conosco seria não nos disciplinar. Então, siga animado, crente, fiel, fervoroso, crente frutífero para a glória de Deus. Continue aí nos acompanhando. Pastor Amaury Oliveira, você acha lá no Facebook, no YouTube, e vai embora, tá certo? Deus abençoe, paz, um dia abençoado em nome de Jesus.